entrar para sair o 52. Então o que vocês vão fazer? Vão tentar ver a lógica do que está sendo feito lá e fazer justamente o contrário. Nas expressões algébricas, para a gente resolver elas de um jeito mais fácil, tem duas dicas. Na verdade, três, né? Só some letras iguais, separe letras de números e na hora de resolver, para saber, você pode ir do final para o começo fazendo todas as operações inversas. No caso, ó, se entrasse o número 50, que número sairia? Lá naquela máquina lá de Gustavo, que não está aparecendo aqui na tela, mas está dizendo lá que vai dobrar o número que vai ser colocado. Então, ó, se entrasse o número 50, o que sairia? Vai sair o dobro. O menos 10, a mesma coisa. Então, até coloquei aqui do lado, ó, a resposta como seria: dobro de 50, 100. O dobro de menos 10, menos 20. E no item C, ele quer que saia o número 52. Então, a gente vai fazer o contrário. Então, a gente vai dividir ele por 2, né, já que a máquina lá duplica. E a gente vai achar que entraria o 26. Agora no exercício 2, você vai fazer a mesma coisa, só que a máquina de Luiz. Procure lá na apostila, vai ter lá de Luiz, vai ver o que está sendo pedido para ser realizado quando entra o número, para você saber aí, ó, o que vai sair do lado. É muito parecido com a primeira, praticamente do mesmo jeito. Então você vai ver lá qual é a lógica dela, tá? Aí, em seguida, ó, no 3, a mesma coisa. Só que agora já mudaram os valores, não tem mais lá nos nossos exemplos. Tá assim, ó. Complete as seguintes máquinas programadas e os quadros com os números que faltam ou com a mensagem. Então, tá lá, ó. Você vai entrar com o número 2 e vai sair que número? Lá na máquina tá falando assim, ó. Subtrair 1 da metade. Então, você vai pegar, por exemplo, o 2 lá, ó. Qual é a metade de 2? É 1, né? Então você vai pegar. Na verdade, desculpa. Você vai pegar lá, antes de tirar metade, né? Vai tirar 1 do número. Opa, desculpa. Você vai pegar o 2, vai tirar 1 da metade dele. Então primeiro tira metade. Metade de 2 é 1. Subtraindo 1, você vai ter o que? 0, né? O 10, por exemplo, qual é a metade de 10? É 5. Então você vai tirar 1 de 5 e vai colocar ali, ó, no quadrinho onde estão os valores de S. Mesma coisa com o 0. Metade de 0 é 0 mesmo. Então você vai apenas tirar 1 do 0. Metade menos 4 vai ser a mesma coisa, ó, vai ser menos 2. E você vai tirar 1. Lembrando, sinais iguais, conta de mais e fica o sinal do número maior. Na de baixo, ó, a diferença é que é adicionar 5 ao dobro. Então você vai dobrar os números e somar com mais 5. Cuidado lá que tem um item lá no S, ó, que já tem o valor de 7. Você vai ter que então fazer a operação ao contrário. Então você primeiro tira 5 desse 7 e divide por 2. Aí você vai saber que número que tinha ali. Na outra também, ó, você vai preencher os quadros que estão faltando. Então, se alguém depois tiver dúvida, é só perguntar. Aí tá assim, na sequência, expressões algébrica e variável. Lembra que eu falei das regrinhas lá? Ó? Só soma letras iguais, tente separar letras de números e, se precisar resolver, pegue a resposta e volte fazendo a operação contrária. Então ele quer aqui, ó, identifique a variável de cada expressão literal a seguir. Você tem lá um 3x ao quadrado, aí quer que coloque a variável. Quem é a variável que está aí? Nesse você vai apenas identificar cada expressão. Você não precisa resolver, ó, porque não dá para resolver. Lembra lá? A letra vai assumir o número de valores. E ali, ó, não tem valores estipulado. Então você vai apenas dizer os possíveis valores que vai poder ser usado ali. No caso ali, ó, você tem lá 3x ao quadrado. Quem é a variável de cada expressão? É o x, né? No outro lá é o y, no outro é o n e no outro é o m. Na 6, escreva uma expressão algébrica com uma só variável e outra com duas variáveis. Então você pode colocar aí qualquer expressão, por exemplo, 2x,
2y, 2m. Na outra com duas variáveis pode ser 2m mais 3f. Então você vai escolher aí com variáveis. Não precisa resolver a conta e não precisa substituí-las por enquanto. Tem uma outra que é uma atividade em dupla, mas aí vocês vão acabar tendo que fazer sozinho, né? Que não temos agora no momento condições de fazer dupla, mas é na mesma ideia, ó. Tem um quadro, você vê os valores que estão aparecendo embaixo, você vai tentar descobrir o que está acontecendo com os números para dar esses valores, ó. O 20 deu 11, o 10 deu 6, o 18 deu 10, o 13 deu 7,5, o 20 deu 21. Você vai notar que tá tendo alguma coisa em comum, hein? Dá uma olhadinha, ó. O 20 e o 40, um foi para 11, o outro foi para 21. Tem alguma coisa em comum tá acontecendo com eles, né? Aí embaixo você vai colocar a variável. Então você coloca lá a variável aí, no caso é o n, e a expressão algébrica, que é a conta que está sendo feita. Então você vai colocar o tipo de conta que foi feita aí. Esse número foi tirado, foi somado por alguém, foi dividido. E você vai usar o n no lugar do número que você vai usar como exemplo. No B, a mesma coisa. Então, você vai ver aí o que está acontecendo nesse número aí. Dá mais ou menos aí para perceber o que acontece com o número. Não dá? Para quem não notou, ó, o que está acontecendo com os números. Dá uma olhada no 20 e deu 11 e no 10 e deu 6. Metade de 20 é 10. Somado com mais 1 dá 11. Metade de 10 é 5. Somado com mais 1 deu 6. Então, ó, é o número pela metade somado com mais 1. Aí você vai colocar isso em forma de expressão. Então, coloca uma letra no lugar do número, divide pela metade e soma com mais 1. Então, monte isso de um jeito matemático. E no 8 é para você escrever de forma algébrica os valores abaixo. Então, ó, quadrado de um número. O que é quadrado? É aquele doisinho que vai lá em cima. Então você vai colocar x ao quadrado. Depois você vai ver, ó, o cubo, o dobro, a raiz quadrada de um número. Então você vai colocar só o símbolo. A terça parte de um número. Então você vai colocar em forma de símbolo. Então é só transformar uma linguagem escrita em símbolo. E por último, para a gente terminar aqui, ó, no item 9, observe a figura abaixo, né? Que ela está em metro. Aí ele quer a expressão que representa em metros quadrados a área quadrada amarela. Dá uma olhada que no amarelo lá é x de um lado, x do outro, né? Como é que acha a área de um quadrado? É lado vezes lado, né? Então você vai colocar a expressão. Lado vezes lado. No caso, o lado aí é o x, né? Então vai ser x vezes x, né? Ver como é que você vai representar esse x vezes x aí. A área do retângulo azul. O retângulo ó, tem 2 e tem 3. Então o que você vai fazer? Retângulo também é lado vezes lado. A área de toda a figura. Como é que você acha o lado de todo? Aliás, a área de toda essa figura. Você soma essas duas figuras aí. Vê quanto dá lá cada uma e vai colocar aí a soma dessas duas. Lembrando, não some letras com números. Se tiver letras e números, pode deixar eles do jeito que estiverem. Na 10, ó, Mônica e seu pai estão brincando de perguntas e respostas. As regras são as seguintes: quem acertar ganha 10 pontos e quem perder perde 3. Se Mônica tiver x acertos e y erro, qual é a expressão que indica os pontos obtidos por ela? Então, ó, toda vez que ela ganhar, ela vai acertar, ela vai ganhar 10 pontos. Toda vez que ela errar, ela vai perder 3 pontos. Se x é o acerto, então vai ser sempre assim, ó. O número de acertos mais 10, né? E o número de erros menos 3. Agora você vai montar isso como se fosse uma expressão. Só vai pegar o que eu acabei de falar e colocar em forma de símbolo. Então vai ser o x que é os acertos, né? Mais 10. E o y que é os erros menos 3. Então você vai colocar isso em forma de expressão. 11. Qual é a expressão algébrica que indica o número de dias em um período formado por x semanas completas e mais 3 dias? Então, ó, ele quer o número de dias de um período formado por x semanas. Lembrando que a semana tem 7 dias, né? Então seria o quê? O 7, né, vezes o x mais os 3 dias, né? Então você vai colocar isso em forma de
expressão. Estou falando de forma literal aqui e vocês vão colocar isso em forma de símbolo. Na 12, considere que represente um número natural. Indique por meio de expressões algébricas. De novo, para colocar em forma de símbolos, lá, aqueles negócios de x, aqueles negócios de y lá. O que está aí embaixo, ó, a soma do triplo desse número com 7. O que é o triplo? É 3 vezes, né? Então você vai colocar aqui como esse daí, um exemplo. 3x, né? Mais 7. Então você vai fazer isso com todos aí, ó. Com item B, 40% desse número. Sucessor desse número, que é o número depois dele. O dobro da diferença entre esses números. Então vocês vão tentar fazer, se não conseguir, vocês vão me perguntar, tá bom? Então vamos encerrando hoje por aqui.